Bom dia, amigo. Esse é nosso momento de encontro matinal, esses pequenos momentos de reflexão, de meditação na Palavra de Deus, momentos nos quais eu tenho o privilégio de contar com a sua companhia e com a sua atenção, pelas quais sou muito grato. Agora quero me dirigir aos aniversariantes de hoje para transmitir um abraço especial desse pastor, da nossa igreja, abraço que vai acompanhado de um desejo de muitas alegrias e muitas felicidades ao longo de sua vida. Mas a todos quero transmitir o desejo de um bom dia, mas um dia marcado pela presença de Deus, pela sua direção, um dia no qual muitas realizações sucedam, no qual alegrias estejam presentes, no qual as vitórias sejam acumuladas e experimentadas por você. Enfim, um dia de decisões sábias e um dia também de colheitas em relação às decisões do passado. Que Deus, portanto, o abençoe durante este dia. Mas agora você é nosso convidado para meditarmos na palavra de Deus. No Salmo de número 34, nos versículos 13 e 14, nós lemos o seguinte: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Um conjunto de recomendações práticas aqui transmitidas pelo salmista. Nesse texto, o salmista deixa de se dirigir a Deus, deixa de falar sobre Deus e passa a se dirigir aos seus interlocutores para transmitir algumas recomendações curiosamente úteis para nós hoje. Perceba então que a primeira preocupação demonstrada pelo salmista é em relação à língua, em relação àquilo que nós falamos. Nem sempre somos cuidadosos em relação àquilo que nós falamos. Na carta de Tiago, há curiosas referências ao poder da língua, poder que pode ser percebido por nós em nossa experiência. Sabemos que a língua pode trazer destruição, sabemos que as palavras têm uma força muito grande, sabemos que palavras podem trazer sérios prejuízos. Saber o que falar, como falar, quando falar, a quem falar, requererá de nós sabedoria, perspicácia e, muitas vezes, um discernimento supra-humano. A recomendação do salmista, portanto, é esta: olhe, cuide da sua língua, evite o falar de forma nociva e prejudicial aos outros ou a si mesmo. A recomendação é literalmente esta: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aí estão presentes a ideia de mentira, mas a ideia também de indução ao erro. Algumas vezes nós trazemos prejuízos aos outros pela nossa língua. Depois ele diz que devemos nos apartar do mal. Aqui, a recomendação é muito mais abrangente, não apenas no terreno daquilo que nós falamos, mas mais especificamente em relação ao que fazemos. Para usar o raciocínio de Jesus Cristo, a partir do que pensamos, diante de Deus, nós pecamos à medida que nós projetamos algo, ainda que não venhamos a concretizá-lo. A nossa mente é a sede das nossas intenções e a sede de nossas atitudes. Portanto, Deus está preocupado com aquilo que há dentro de nós, aquilo que é projetado, planejado por nós. Devemos nos guardar do mal, devemos nos livrar do mal, devemos fugir do mal. É interessante que no que se refere especificamente a alguns pecados, a Bíblia usa esta recomendação. Há pecados que devem ser evitados por nós de maneira tão intensa que a recomendação bíblica é que nós fujamos desses pecados. É o caso, por exemplo, do pecado da prostituição ou do pecado da avareza, além do pecado da idolatria. São pecados a respeito dos quais a Bíblia diz que devem ser evitados por nós de maneira extrema, e por isso a expressão fugir desses pecados. Apartar-nos do mal é outra recomendação, portanto, que o salmista traz nesse texto, mas não apenas deixar de fazer o mal. Seremos omissos se apenas deixarmos de fazer o mal, precisamos fazer o bem. Aqueles que conseguem evitar o erro, mas que também não realizam coisas positivas, não produzem, não constroem, não edificam, não trazem contribuição para a vida dos outros.
não fazem diferença na vida dos outros. A proposta das Escrituras é que hajamos em favor das pessoas, do mundo onde nós vivemos. Não basta ser cuidadosos o suficiente para evitar o mal, é preciso ser diligentes o suficiente para realizarmos o bem. Daí a recomendação deste versículo. Finalmente, o texto vai dizer que devemos procurar a paz e segui-la. Procurar a paz significa buscar viver em paz, mas buscar promover a paz. Existe a paz que há no nosso coração quando nós nos relacionamos com Deus, e essa paz é extraordinária, mas precisamos também ser pacificadores, construtores da paz, promotores da paz. Quando o salmista diz que devemos procurar a paz, seguir a paz, ele não apenas se refere àquela busca que deve existir em nós de paz interior. Ele fala da paz nos relacionamentos que deverá ser promovida por nós. Em alguns casos terá que ser construída por nós. Essa paz terá que ser algumas vezes trabalhada por nós. E você sabe que nem sempre o processo de construção da paz é simples. Há situações nas quais esse processo é extremamente complexo. Ainda assim, vale a pena investir nele, vale a pena dedicar-nos a ele. Uma série, portanto, de recomendações interessantes. Devemos tomar cuidado com o que falamos, devemos evitar o mal, devemos praticar o bem, devemos buscar a paz. Que a nossa vida tenha essas características. E nós não apenas agradaremos a Deus, mas nós contribuiremos com o mundo onde nós vivemos, com o ambiente onde nós vivemos, a partir de nossa família, mas também nos demais círculos de relacionamento. Nós faremos uma grande diferença se assumirmos estas atitudes. Que Deus nos ajude a, com sabedoria, agir dessa forma no mundo onde nós vivemos. Vamos orar. Pai querido, precisamos de Ti, precisamos da capacidade, da sabedoria, do que é necessário para que possamos viver uma vida na qual as nossas palavras sejam sempre construtivas, uma vida na qual evitemos o mal, que pode trazer tantos prejuízos para a nossa vida e para a vida dos outros. Que assumamos uma vida na qual a prática do bem seja constante, seja natural, que isso seja inerente à nossa caminhada e à nossa existência. Que vivamos uma vida na qual a paz esteja presente, seja buscada e construída por nós a cada dia. Usa-nos como instrumentos teus para promover a paz onde quer que estejamos. Eu te peço no nome de Jesus. Amém.